Você já parou para pensar no profundo significado de Jesus compartilhar a Santa Ceia com alguém que ele sabia que iria traí-lo? Essa cena, tão emblemática, vai muito além de um simples ato de perdão ou premonição. Ela nos convida a refletir sobre a essência da espiritualidade e o desafio de amar incondicionalmente, mesmo diante da dor e da decepção. Imagine o peso emocional desse momento. Jesus, plenamente consciente da traição iminente de Judas, não o excluiu, não o confrontou, nem o rejeitou. Pelo contrário, ele o acolheu à mesa, partilhou o pão e o vinho, símbolos profundos de entrega e reconciliação. O que isso nos ensina sobre como lidamos com aqueles que nos ferem? Será que conseguimos agir com a mesma compaixão e propósito? Essa atitude de Jesus nos desafia a rever nossas próprias ações e crenças. Quantas vezes nos afastamos de pessoas que nos magoaram ou que consideramos indignas de nossa proximidade? Na espiritualidade, somos chamados a transcender o ego e a praticar um amor que não depende de reciprocidade ou merecimento. É um convite para enxergar o outro com os olhos da alma, reconhecendo que cada ser humano, mesmo em sua imperfeição, faz parte de um propósito maior. Mas como colocar isso em prática no dia a dia? A resposta está em cultivar a empatia e a conexão com o divino dentro de nós. Quando nos conectamos com a essência espiritual, passamos a compreender que o perdão e a aceitação não são fraquezas, mas forças transformadoras. Eles nos libertam do peso do rancor e nos aproximam de uma vida mais plena e alinhada com os valores universais. Ao refletir sobre a Santa Ceia, somos convidados a nos perguntar: estamos prontos para agir com o mesmo nível de amor e entrega que Jesus demonstrou? Essa é uma oportunidade de crescimento espiritual que pode mudar profundamente a forma como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos. No contexto da espiritualidade, a narrativa de Jesus realizando a Santa Ceia com seus discípulos, mesmo sabendo que um deles o trairia, carrega lições profundas sobre amor, perdão e propósito. Este episódio, descrito nos Evangelhos, é um dos momentos mais marcantes da vida de Jesus, pois revela sua capacidade de transcender as limitações humanas, como o ressentimento e a vingança, em prol de um propósito maior. Para aqueles que buscam crescimento espiritual, essa passagem desafia a refletir sobre como lidar com conflitos, decepções e traições no cotidiano. A espiritualidade, em sua essência, convida o ser humano a conectar-se com algo maior que si mesmo, seja através da fé, da meditação ou da prática do amor ao próximo. Nesse contexto, o gesto de Jesus ao incluir Judas na ceia, mesmo ciente de sua traição iminente, simboliza a prática do amor incondicional. Ele não exclui, não julga, mas age com compaixão, demonstrando que a espiritualidade verdadeira não se limita a reações humanas instintivas, mas busca sempre o caminho da paz e da reconciliação. Essa narrativa também nos provoca a refletir sobre como lidamos com as pessoas que nos ferem ou nos decepcionam. Na vida cotidiana, é comum reagirmos com mágoa ou distanciamento diante de quem nos trai. No entanto, o exemplo de Jesus nos convida a transcender essas emoções e buscar um entendimento mais profundo sobre os desafios que enfrentamos. Ele sabia que sua missão era maior do que os atos de Judas, e isso permitiu agir com serenidade e propósito. Por fim, a história da Santa Ceia é um convite à introspecção. Quem são as Judas em nossas vidas? Como reagimos a elas? Estamos dispostos a praticar o perdão e a compaixão, mesmo em situações de dor? Essas questões são fundamentais para quem busca uma espiritualidade mais madura e consciente. O exemplo de Jesus nos lembra que a verdadeira transformação espiritual ocorre quando escolhemos o amor, mesmo diante da traição. A história de Jesus na Santa Ceia nos ensina sobre amor e perdão incondicional, mesmo diante da traição. Que tal refletir mais sobre isso? Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e participe da discussão. Sua opinião é essencial para enriquecer este diálogo. Inscreva-se para acompanhar novos conteúdos e continuar aprendendo juntos sobre lições tão profundas e transformadoras. Jesus, ao realizar a Santa Ceia, sabia que seria traído por Judas, mas ainda assim escolheu incluí-lo no momento mais íntimo e significativo de sua missão. Esse ato nos ensina sobre perdão, compaixão e a profundidade da espiritualidade cristã, que transcende mágoas e julgamentos. Para muitos, surge a pergunta: como aplicar essa atitude em nossas vidas, especialmente diante de quem nos magoa?
Em primeiro lugar, é essencial reconhecer que espiritualidade não se trata apenas de rituais, mas de transformar nossa maneira de enxergar o próximo. Jesus nos mostra que amar e acolher não depende das ações alheias, mas de quem escolhemos ser. Um passo prático é começar a cultivar empatia. Pergunte-se: quais circunstâncias podem ter levado essa pessoa a agir dessa forma? Isso não justifica erros, mas nos ajuda a evitar o ressentimento. Outro ponto importante é praticar o perdão como um ato de liberdade espiritual. Guardar rancor é como carregar um peso que nos desconecta da paz interior. Perdoar não significa aceitar injustiças ou esquecer mágoas, mas sim liberar o controle que essas emoções têm sobre nós. Uma estratégia prática é escrever sobre o que sente, reconhecendo sua dor, mas também declarando sua intenção de seguir em frente. Além disso, a atitude de Jesus nos inspira a manter a bondade, mesmo em situações difíceis. Imagine um colega de trabalho que constantemente age de forma desleal. Em vez de retribuir com hostilidade, escolha agir com integridade e respeito. Isso não apenas reflete sua espiritualidade, mas também pode transformar a dinâmica da relação. Por fim, reflita sobre a ideia de que todos estamos em processo. Assim como Judas teve suas falhas, também somos imperfeitos. Reconhecer isso nos ajuda a lidar com os outros de forma mais compassiva. Reserve momentos diários para oração ou meditação, pedindo sabedoria para lidar com desafios relacionais. Seguindo o exemplo de Jesus, podemos transformar nossas interações, mesmo com aqueles que nos ferem, em oportunidades de crescimento espiritual e conexão com valores mais elevados. A última ceia de Jesus com seus discípulos representa um momento profundamente simbólico na espiritualidade cristã, especialmente ao considerar que ele compartilhou o pão e o vinho com Judas, sabendo que seria traído. Este ato revela uma urgência espiritual, a necessidade de praticar o amor incondicional, mesmo diante da dor e da decepção. No entanto, esse ensinamento muitas vezes entra em conflito com a natureza humana, que tende a retribuir ofensas com ressentimento. O problema central que emerge desse episódio é a dificuldade de perdoar e acolher aqueles que nos ferem. Em um mundo marcado por divisões, rancores e julgamentos, o exemplo de Jesus desafia nossas noções de justiça e vingança. Como é possível demonstrar amor e compaixão por alguém que nos prejudica? Essa questão não é apenas teológica, mas profundamente prática, pois afeta relacionamentos interpessoais, comunidades e até mesmo sociedades inteiras. Um exemplo claro pode ser visto em situações de conflito familiar. Imagine uma pessoa que foi traída por um parente próximo e, por isso, carrega mágoas por anos. Essa ferida emocional não apenas prejudica o relacionamento, mas também consome a própria paz interior. A recusa em perdoar, embora compreensível, cria um ciclo de sofrimento mútuo. A atitude de Jesus na ceia nos convida a romper esse ciclo, mesmo quando parece impossível. A urgência desse aprendizado está no fato de que o perdão não beneficia apenas o outro, mas também liberta quem perdoa. A espiritualidade, nesse contexto, não é um conceito abstrato, mas uma prática transformadora que nos desafia a transcender o ego e abraçar uma visão mais ampla e compassiva da vida. Ignorar esse chamado pode levar ao endurecimento do coração e à perpetuação de conflitos internos e externos. Portanto, o exemplo de Jesus na ceia não é apenas um gesto de amor, mas um convite a refletir sobre nossas próprias ações. Estamos dispostos a praticar o perdão e a compaixão, mesmo quando é difícil? Esse é o verdadeiro teste da espiritualidade. A última ceia é um dos momentos mais marcantes da trajetória de Jesus, especialmente no contexto da espiritualidade cristã. Durante esse evento, Jesus compartilhou uma refeição com seus discípulos, mesmo sabendo que seria traído por Judas Iscariotes. Esse ato carrega um profundo simbolismo espiritual, que nos convida a refletir sobre o perdão, a compaixão e a entrega incondicional. Na espiritualidade, a atitude de Jesus demonstra um nível elevado de amor incondicional. Ele sabia que Judas o entregaria às autoridades, mas, mesmo assim, o incluiu na ceia. Isso ensina que a verdadeira espiritualidade não discrimina, mas acolhe até aqueles que nos ferem. É um chamado para transcender o ego e agir com base no amor divino, que não depende das ações alheias. Outro ponto significativo é o simbolismo do pão e do vinho, que Jesus compartilhou com todos os presentes. O pão representa seu corpo,
e o vinho, seu sangue, entregues pela humanidade. Esse gesto é um lembrete de que a espiritualidade envolve sacrifício e doação. É um convite para que cada pessoa se conecte com o divino dentro de si e participe de uma comunhão universal. A traição de Judas também nos leva a refletir sobre o livre-arbítrio. Jesus, sendo onisciente, sabia o que aconteceria, mas não impediu Judas de fazer sua escolha. Isso reforça a ideia de que a espiritualidade respeita a liberdade individual, mesmo quando essa liberdade resulta em erros ou sofrimento. Além disso, a última ceia destaca a importância do perdão. Jesus não condenou Judas publicamente nem o excluiu. Essa atitude nos ensina que o perdão é essencial para a paz interior e para a conexão com o divino. Guardar rancor ou julgar os outros nos afasta da verdadeira espiritualidade. Por fim, esse episódio nos convida a praticar a humildade. Jesus, o Filho de Deus, lavou os pés de seus discípulos antes da ceia, incluindo Judas. Esse ato simboliza serviço e humildade, valores fundamentais para quem busca uma vida espiritual plena. Assim, a última ceia é um modelo de amor, sacrifício e elevação espiritual. A atitude de Jesus na Santa Ceia, ao compartilhar o pão e o vinho com Judas, sabendo que seria traído, oferece uma lição profunda de espiritualidade prática. Essa ação nos convida a refletir sobre como lidar com situações de conflito, mágoa e decepção em nossas próprias vidas, especialmente em contextos onde a convivência com outras pessoas é inevitável. Um exemplo prático pode ser encontrado em ambientes familiares ou profissionais. Imagine conviver com alguém que já lhe prejudicou ou que você sabe que não age com sinceridade. A espiritualidade nos convida a transcender o julgamento e a mágoa, buscando agir com compaixão e respeito, mesmo diante de adversidades. Isso não significa ignorar os erros ou permitir abusos, mas sim escolher responder com equilíbrio e sabedoria. Um dos desafios mais comuns nesse processo é controlar o impulso de retribuir negativamente ou de se afastar completamente. Para superar isso, pode-se adotar práticas como a meditação ou a oração, que ajudam a cultivar a paciência e a empatia. Por exemplo, ao meditar sobre o perdão, você pode visualizar a pessoa em questão e mentalizar sentimentos de paz e reconciliação, mesmo que a relação não seja restaurada. Outro obstáculo é o medo de parecer vulnerável ou fraco. No entanto, é importante lembrar que o perdão e a bondade não são sinais de fraqueza, mas de força espiritual. Um exercício prático é escrever uma carta, mesmo que nunca seja enviada, expressando seus sentimentos e sua decisão de perdoar, liberando assim o peso emocional. Além disso, é essencial estabelecer limites saudáveis. A espiritualidade não exige que você se exponha continuamente a situações prejudiciais. Por exemplo, no caso de um colega de trabalho que age de forma desonesta, você pode manter uma postura respeitosa, mas firme, deixando claro que é aceitável para você. A lição de Jesus nos ensina que a verdadeira espiritualidade está em agir com amor e integridade, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Isso requer prática, autoconhecimento e, acima de tudo, a disposição de crescer espiritualmente, aprendendo a transformar situações difíceis em oportunidades de evolução. Jesus, ao realizar a Santa Ceia, sabia que Judas o trairia. Esse ato, no entanto, transcende a lógica humana e oferece uma poderosa lição espiritual. Ele não apenas compartilhou o pão e o vinho com Judas, mas o fez com total consciência do que estava por vir. Essa atitude revela a profundidade do amor incondicional e da compaixão que Jesus pregava e vivia. Um dos aspectos mais avançados dessa narrativa é a ideia de que a espiritualidade autêntica não é reativa, mas proativa. Jesus não permitiu que a traição iminente de Judas influenciasse sua missão ou seu comportamento. Ele escolheu agir com amor, mesmo diante da deslealdade. Isso nos ensina que a verdadeira espiritualidade não depende das ações dos outros, mas da nossa própria conexão com o divino e com os valores que cultivamos. Especialistas em espiritualidade, como Richard Rohr, argumentam que o perdão e a aceitação são pilares essenciais para transcender o ego e alcançar uma consciência mais elevada. No caso de Jesus, ele demonstrou que a prática espiritual não se limita a momentos de conforto, mas é testada em situações de conflito e dor. Ele não apenas perdoou Judas antecipadamente, mas também o tratou com dignidade até o último momento, reforçando a ideia de que o perdão não é um favor ao outro, mas uma libertação para si mesmo.
Um exemplo contemporâneo dessa prática pode ser visto em líderes espirituais que, mesmo enfrentando críticas ou traições, optam por responder com compaixão. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, frequentemente enfrentava incompreensões e julgamentos, mas nunca permitiu que isso a afastasse de sua missão de servir os mais necessitados. Isso reflete a mesma força interior que Jesus demonstrou na ceia. Na espiritualidade, a traição pode ser vista como uma oportunidade de crescimento. Ao escolher responder com amor, como Jesus fez, transcendemos o ciclo de dor e ressentimento, alcançando um estado de paz interior. Essa escolha é o ponto culminante de uma jornada espiritual madura, onde o amor incondicional se torna a resposta para qualquer desafio. A última ceia, um dos momentos mais emblemáticos da vida de Jesus, carrega profundas lições de espiritualidade, especialmente ao considerar que ele compartilhou esse momento com Judas, sabendo de sua traição iminente. Esse ato transcende a compreensão humana comum e convida à reflexão sobre perdão, compaixão e a natureza do amor incondicional. Especialistas em teologia e espiritualidade frequentemente destacam que a atitude de Jesus reflete a essência do amor ágape, um conceito de amor altruísta e incondicional. Segundo o teólogo Henry Nouwen, o amor de Jesus não depende das ações ou intenções dos outros, mas é um reflexo de sua própria integridade espiritual. Esse exemplo nos desafia a reconsiderar como nos relacionamos com aqueles que nos magoam, mostrando que o perdão é um caminho para a paz interior. Pesquisas na área da psicologia positiva também reforçam os benefícios do perdão. De acordo com um estudo publicado no Journal of Behavioral Medicine, praticar o perdão está associado a níveis mais baixos de estresse, ansiedade e depressão, além de melhorar a saúde cardiovascular. Esses dados sugerem que, ao perdoar, não apenas seguimos um princípio espiritual, mas também promovemos nosso bem-estar físico e emocional. No contexto da espiritualidade prática, o exemplo de Jesus pode ser aplicado em situações cotidianas. Imagine um ambiente de trabalho onde a confiança foi quebrada. Escolher reagir com compreensão e empatia, em vez de rancor, pode transformar o ambiente e fortalecer relações. Esse tipo de atitude não implica ignorar a dor, mas sim transcender o ciclo de mágoa. Além disso, a última ceia demonstra a importância de permanecer fiel aos próprios valores, mesmo em face da adversidade. Jesus não excluiu Judas, pelo contrário, ele reafirmou sua missão de amor e redenção. Essa postura nos ensina a agir com integridade, independentemente das circunstâncias externas. Por fim, a mensagem central desse episódio é a de que a espiritualidade não é apenas um conceito abstrato, mas uma prática diária que pode transformar vidas. Ao escolher o amor e o perdão, seguimos o exemplo de Jesus e criamos um impacto positivo tanto em nós mesmos quanto em nossas comunidades. A Santa Ceia, realizada por Jesus, é um dos momentos mais marcantes da espiritualidade cristã. O fato de ele ter compartilhado esse momento com Judas, sabendo que seria traído, levanta questões profundas sobre perdão, propósito e aceitação. Mas o que podemos aprender com isso em termos práticos? Primeiramente, é essencial compreender que Jesus sabia do plano maior. Ele entendia que a traição de Judas fazia parte de um propósito divino. Isso nos ensina que, muitas vezes, situações difíceis ou injustas podem ter um significado maior em nossas vidas. Segundo especialistas em espiritualidade, como Richard Rohr, aceitar o fluxo da vida, mesmo em momentos de dor, é um passo essencial para o crescimento espiritual. Outro ponto importante é o exemplo de amor incondicional. Jesus não excluiu Judas da ceia, mesmo sabendo de suas intenções. Ele o tratou com a mesma dignidade e respeito que os demais discípulos. Isso nos desafia a refletir: como tratamos aqueles que nos magoam? Segundo pesquisas, praticar o perdão pode reduzir o estresse e melhorar a saúde mental, mostrando que é um benefício tanto espiritual quanto físico. Além disso, a ceia nos mostra a importância de agir com intenção e consciência. Jesus sabia que cada ação tinha um impacto. Na espiritualidade, isso é chamado de presença plena. Viver de forma consciente nos ajuda a tomar decisões alinhadas com nossos valores, mesmo em situações adversas. Também é interessante notar que Judas teve a escolha de não trair. Isso nos lembra que, mesmo em contextos espirituais, o livre-arbítrio é uma ferramenta poderosa.
Como disse o teólogo brasileiro Leonardo Boff, somos responsáveis por nossas escolhas e suas consequências. Por fim, a Santa Ceia nos convida a refletir sobre a compaixão. Jesus não apenas perdoou, mas ofereceu um exemplo de como transcender as limitações humanas. Na prática, isso pode significar cultivar empatia, mesmo em situações desafiadoras. Portanto, esse momento histórico não é apenas um evento religioso, mas um convite a viver com propósito, amor e sabedoria, mesmo diante das adversidades. A atitude de Jesus ao realizar a Santa Ceia, mesmo sabendo que seria traído, é um exemplo profundo de amor, perdão e propósito espiritual. Ele demonstrou que a espiritualidade verdadeira transcende mágoas e julgamentos, priorizando a compaixão e a missão divina acima das falhas humanas. Essa lição nos convida a refletir sobre como lidamos com situações de traição ou decepção em nossas próprias vidas. Primeiramente, a decisão de Jesus de incluir Judas na ceia simboliza a importância de manter a serenidade e a empatia, mesmo diante de adversidades. Isso nos ensina a não reagir com rancor, mas a buscar a paz interior e a compreensão. Aplicar esse princípio em nossas vidas pode transformar nossos relacionamentos, promovendo harmonia e crescimento espiritual. Além disso, esse episódio nos lembra que a espiritualidade envolve aceitar as imperfeições humanas, tanto as nossas quanto as dos outros. Reconhecer que todos estão em um processo de aprendizado nos permite cultivar o perdão e a paciência. Ao abraçar essa perspectiva, fortalecemos nossa conexão com o divino e desenvolvemos uma visão mais compassiva do mundo. Para colocar esses ensinamentos em prática, comece refletindo sobre situações em que você se sentiu traído ou magoado. Pergunte-se: como posso responder com mais amor e menos julgamento? Reserve momentos diários para meditar ou orar, pedindo sabedoria para lidar com desafios emocionais. Além disso, procure estender gestos de bondade a pessoas que possam ter falhado com você, mesmo que pequenos. Ao aplicar essas lições do cotidiano, você experimentará benefícios significativos, como maior paz interior, relacionamentos mais saudáveis e um senso mais profundo de propósito espiritual. Essa prática também inspira outros a agir com mais amor e compreensão, criando um impacto positivo ao seu redor. Por fim, permita-se mergulhar ainda mais nesses ensinamentos. Leia sobre a vida de Jesus, aprofunde sua prática espiritual e compartilhe suas reflexões com pessoas próximas. Cada passo dado nesse caminho fortalece sua jornada de autoconhecimento e plenitude.